Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 2, curso esse destinado e dedicado a estudar a termodinâmica básica, em especial a termodinâmica sob equilíbrio térmico ou em regime de equilíbrio térmico. Sou Damião Pedro Meira Filho, professor da cadeira de Física Teórica, da cadeira de Física Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus de Santarém. Muito bem, continuando o nosso curso e ressaltando que durante a aula imediatamente anterior a essa, nós estávamos falando sobre dilatação térmica de sólidos, estávamos falando sobre a dilatação térmica de sólidos em uma dimensão, duas dimensões e três dimensões e, portanto, analisando a dilatação volumétrica dos sólidos. Nós, então, para efeito de análise envolvendo o coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação de temperatura. Variação de temperatura é essa, tal que uma das temperaturas, seja a inicial ou a final, não está associada, não está localizada próximo das temperaturas nas quais ocorre a transição de fase do estado sólido para o estado líquido, ou seja, altíssimas temperaturas, e isso obviamente depende do material. Então nós fizemos uma análise para o coeficiente de dilatação linear do material multiplicado pela variação de temperatura, tal que o coeficiente de dilatação linear do material multiplicado pela variação de temperatura é sempre menor do que 1 e maior do que 0. Nós fizemos essa análise e então realizamos um tratamento fazendo usufruindo das propriedades da expansão em série infinita de Taylor, e então calculamos a expansão em série infinita de Taylor para uma função do tipo 1 mais x elevado a k, onde x é menor do que 1 e maior do que 0, e então nós encontramos uma expressão capaz então de promover, de permitir um tratamento adequado, inclusive mesmo embora com baixo grau de acurácia, da dilatação dos termos associados à dilatação térmica em 3 dimensões e dilatação térmica em 2 dimensões. Muito bem, agora vamos passar para o outro tópico do conteúdo desta disciplina, o tópico que trata sobre a capacidade térmica de um sistema termodinâmico. Como que no âmbito da termodinâmica, essa grandeza, esse observável físico denominado capacidade térmica de um sistema termodinâmico, como que é definido? É definido como o ΔQ dividido por ΔT, onde ΔQ é exatamente a quantidade de calor, e nós sabemos rigorosamente, com base na termodinâmica, que o calor é equivalente ao fluxo de energia térmica. Então, embora a ideia de calor esteja associada à quantidade de calor, variação de calor, mas efetivamente o calor já é um fluxo de energia térmica, e essa quantidade de calor está associada à quantidade de fluxo de energia térmica que é transferido do sistema exterior para o sistema interior ou do sistema interior para o sistema exterior. E ΔT é a variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Muito bem. Então, a capacidade térmica de um determinado corpo, ou mesmo de um corpo extenso, ou mesmo de uma determinada estrutura, a capacidade térmica é dada como unidade de medida, como caloria dividido por graus Celsius, ou caloria dividido por Kelvin, ou caloria dividido por graus Fahrenheit, ou Joule dividido por Kelvin, uma vez que Joule é uma unidade de energia e caloria também é unidade de energia associada à transferência de energia térmica e, portanto, vinculada à ideia de calor. Muito bem. É possível, com base no conceito de capacidade térmica de um sistema termodinâmico, é possível, então, é conveniente definir o calor específico de um determinado material. Se admitirmos um determinado material, esse material, a ele nós podemos, então, associar um determinado calor específico, né? De modo que a capacidade térmica de uma estrutura que é composta por um único tipo de material é igual à massa do material multiplicado pelo calor específico.
e então a capacidade térmica, mais uma vez, a capacidade térmica de uma estrutura. A estrutura essa é construída, composta por um único tipo de material, é, portanto, possível, nesse caso, definir o calor específico do material e relacionar o calor específico do material com a capacidade térmica da estrutura composta pelo tal material. De modo que a capacidade térmica é igual à massa da estrutura composta por um único tipo de material multiplicado pelo calor específico do referido material. Então, nós sabemos que a capacidade térmica da tal estrutura é igual à variação da quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, de modo que nós podemos escrever a variação da quantidade de calor é igual à capacidade térmica multiplicada por variação de temperatura, e a capacidade térmica, uma vez identificado qual é o tipo de material que compõe a estrutura, a capacidade térmica pode ser reescrita como massa do determinado material multiplicado pelo calor específico associado a determinado material, e então nós podemos escrever o calor específico de um determinado material como a quantidade de calor, a variação da quantidade de calor dividido por massa do material, multiplicado pela variação de temperatura sofrida pelo determinado material. Muito bem. E então o calor específico, a unidade de medida associada ao calor específico é exatamente a caloria dividido por grama multiplicado por grau Celsius. É uma unidade de medida muito utilizada na termoquímica, na termodinâmica, nas engenharias de modo geral. Muito bem, então passando para a próxima página, se supusermos uma determinada estrutura composta por diversos materiais, então vamos considerar então que a estrutura é composta por N materiais, onde N é um número natural diferente de zero. Então o calor específico total da estrutura deve considerar a capacidade térmica total da estrutura deve considerar o calor específico de cada material em particular, de modo que nós somamos então a massa do material 1 multiplicado pelo calor específico associado ao material 1 mais a massa do material 2 multiplicado pelo calor específico associado ao material 2 mais a massa do material 3 multiplicado pelo calor específico associado ao material 3 mais a massa do material 4 multiplicado pelo calor específico do material 4 mais vários termos até o último termo aí identificado como a quantidade de massa do material, do enésimo material, do material de ordem N maiúsculo, multiplicado pelo seu respectivo calor específico. Então, a capacidade térmica total, por conseguinte, a capacidade térmica total de uma estrutura composta por um número N maiúsculo de materiais em outras palavras, o operador de soma em espaço discreto no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, M subíndice I, massa subíndice I, multiplicado por calor específico de um determinado material subíndice I. Muito bem. Ainda, considerando que a quantidade de calor trocada entre o material e o meio exterior é igual a massa, calor específico, variação de temperatura, a que é submetida, sobre a qual está, ou a que é submetido determinado material com massa M. Então, se considerarmos aqui um caso infinitesimal, admitirmos uma variação infinitesimal de temperatura, então nós temos uma variação infinitesimal de troca de calor, de troca de energia térmica. E de forma mais geral, então nós temos um infinitésimo de calor igual à massa do material multiplicado pelo calor específico. Generalizando ainda mais, o calor específico poderá eventualmente depender da temperatura, apresentar uma dependência funcional em termos da temperatura, multiplicado pelo infinitésimo de temperatura. Muito bem. Então, a essa expressão nós podemos aplicar a integral de linha, integral de contorno, integral de linha em ambos os lados da igualdade. Então, nós temos integral de dq igual a integral da massa multiplicado pelo calor específico dependente da temperatura enquanto função da temperatura multiplicado pelo infinitésimo de temperatura. Nós sabemos, de acordo com o cálculo diferencial e integral, que a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, quando n mais 1 tende
quando n mais 1 é diferente de zero e, portanto, n é diferente de menos 1, evitando, então, termos que estejam associados a divergências que tendem a infinito, ou mesmo termos do tipo zero dividido por zero, onde se encontra, então, uma expressão matemática que apresenta, portanto, um conjunto de infinitas soluções e, portanto, um conjunto de solução infinitamente degenerado. Então, se nós evitarmos esse tipo de problema matemático, então evitaremos uma divergência que tenderá ao infinito e evitaremos, então, um sistema, uma equação, uma expressão cujo conjunto de solução é infinitamente degenerado. Então, excetuando essas duas situações que apresentam particularmente grande dificuldade matemática em suas análises, nós estamos, então, considerando uma integral simples do tipo x elevado a n dx, onde o resultado é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, contanto que n seja diferente de menos 1. Muito bem, então nesse caso a integral de dq é igual a ΔQ, considerando o limite inferior e o limite superior. Isso é uma espécie de variação macroscópica da quantidade de calor, resultado de uma integração sobre o infinitésimo da quantidade de calor. Então, a integral de dq é igual a ΔQ, onde ΔQ é uma variação macroscópica. Muito bem, e por que a integral de dq é igual a ΔQ? Pelo fato de que a integral de dx é a integral de x elevado a zero dx, que é igual a x elevado a zero mais 1 dividido por zero mais 1. Então, nós temos x elevado a expoente 1, todo esse termo dividido por 1, e esse resultado é igual a x. Então, a integral de dx é igual a x. Aplicando o limite inferior e o limite superior, então nós temos uma determinada variação, no caso a variação ΔQ. Muito bem, isso implica que ΔQ, essa variação macroscópica de quantidade de calor, é igual à integral a partir no limite, cujo limite inferior é a temperatura inicial e o limite superior é a temperatura final, da seguinte expressão da massa do material multiplicado pelo calor específico do material dependente da temperatura multiplicado pelo infinitésimo de variação de temperatura. Se admitirmos previamente que a massa do material é uma constante, ou seja, não varia, a massa do material não varia ao longo do tempo e não varia de acordo com a variação da temperatura, então nós podemos retirar certamente a massa do interior do processo de integração, sem qualquer perda de generalidade. Retirando a massa, nós temos a integral, ΔQ, variação de quantidade de calor, igual a massa multiplicado pela integral da temperatura inicial até a temperatura final da seguinte função, dada por calor específico dependente da temperatura multiplicado pelo infinitésimo de temperatura. É possível e é conveniente também definir o valor médio do calor específico. Então, como se calcula o valor médio do calor específico? Por definição, o valor médio do calor específico é dado aqui por calor específico barra, isso é igual a 1 dividido pela temperatura final menos a temperatura inicial, integral da temperatura inicial até a temperatura final da função calor específico em relação, dependendo funcionalmente da temperatura, infinitésimo de temperatura. Então, essa é a expressão que define o valor médio do calor específico. Muito bem. Então, ΔQ é igual a massa integral da temperatura inicial, cujo limite inferior é a temperatura inicial e cujo limite superior é a temperatura final, e esse processo de integração aplicado sobre o calor específico, cuja dependência está na temperatura, multiplicado pelo infinitésimo de temperatura. Muito bem. Então, nós podemos fazer uso, usufruindo da definição de valor médio do calor específico, nós podemos fazer com que a variação de temperatura que está no denominador seja transferida para o outro lado da igualdade, multiplicando o valor médio do calor específico, de modo que nós podemos escrever o ΔQ, a variação de quantidade de calor, como igual a massa multiplicado pelo valor médio do calor específico, multiplicado pela variação de temperatura, a saber, temperatura final menos temperatura inicial. Esta é uma expressão bastante útil, bastante importante para análises laboratoriais, experimentais, de caráter fenomenológico e empírico. Muito bem. Continuando e passando para a próxima página, nós temos então o conceito de reservatório térmico, certo? Então, no âmbito da termodinâmica, como entender melhor um reservatório térmico? Então, aqui, inicialmente, vamos apresentar
a expressão que define a capacidade térmica de uma determinada estrutura, e essa estrutura pode ser um determinado reservatório. Então, nós temos ΔQ, quantidade de calor, variação da quantidade de calor, igual a capacidade térmica do reservatório multiplicado pela variação de temperatura. E nós sabemos que se o reservatório é constituído por um único tipo de material, então nós temos um calor, uma capacidade térmica que pode ser definida como a massa do constituinte do reservatório ou da quantidade de matéria que está limitada pelo reservatório, contida no reservatório. Então nós temos massa multiplicado por calor específico associado a essa tal matéria, esse tal material. De modo que o ΔT, ΔQ, variação da quantidade de calor, é igual a massa multiplicado pelo calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Isso implica que a variação de temperatura pode ser reescrita como a variação da quantidade de calor dividido por massa multiplicado por calor específico. Então, se nós considerarmos uma estrutura, um reservatório com massa muito maior do que a variação da quantidade de calor, isso implica que essa variação de temperatura tende a zero. Então, é esse o conceito associado a reservatório térmico. Quando que um determinado reservatório, uma determinada estrutura extensa, quando que ela é considerada um reservatório térmico? Quando a massa associada à estrutura ou contida pela estrutura é muito maior do que a variação da quantidade de calor com relação à troca de energia térmica expressa por ΔQ, que ocorre entre o meio exterior e o reservatório térmico, ou entre uma outra estrutura que faça contato com o reservatório térmico. Quando essa massa, a massa do elemento contido no reservatório térmico, é muito maior do que a variação da quantidade de calor trocada entre uma determinada estrutura e o material de massa M contido no reservatório térmico, então a tendência é que ΔT tenda a zero, ou seja, a variação de temperatura tende a zero. De modo que ocorre, no caso de um reservatório térmico, pode ocorrer a troca de calor de uma estrutura que entra em contato com o material do reservatório térmico, mas como a massa do material contido pelo reservatório térmico é muito maior do que a troca de calor ΔQ, do que a troca de energia térmica, do que o fluxo de energia térmica, então a variação de temperatura do material que está contido pelo reservatório térmico, ou no reservatório térmico, essa variação de temperatura é muito inexpressiva e tende a zero. E então, exatamente essa característica é que caracteriza um determinado sistema como reservatório térmico. Esse conceito será útil ao longo dos estudos sobre termodinâmica, sobre máquinas térmicas. Muito bem. Agora vamos fazer a seguinte análise, certo? Aplicar o seguinte exemplo, estudar o seguinte exemplo. Nós temos um determinado recipiente em azul, um recipiente com paredes adiabáticas, e nós sabemos dos conceitos fundamentais da termodinâmica sobre o fato de que paredes adiabáticas não permitem a troca de energia térmica do meio exterior para o meio interior, não permite esse fluxo do meio exterior para o meio interior, e certamente não permitirá o fluxo a partir do meio interior para o meio exterior. Muito bem, então aqui nós estamos considerando um recipiente com paredes adiabáticas, estamos considerando que esse recipiente limita um determinado fluido, e dentro do fluido inserido, por assim dizer, por algum método bastante especial, uma estrutura A. Muito bem. Então, analisando com bastante cautela, com bastante atenção, nós temos que a troca de calor ou a troca de energia térmica, aqui expressa por ΔQ subíndice A maiúsculo, é igual à massa da estrutura A, multiplicado pelo calor específico associado ao material que constitui essa estrutura, multiplicado pela variação de temperatura sobre a estrutura A. E a variação de temperatura sobre a estrutura A é a temperatura final menos a temperatura inicial da estrutura A. Vamos considerar que ΔQ é o ΔQ do fluido, a variação de energia térmica em relação ao fluido,
sofrida pelo fluido é igual à massa do fluido multiplicado pelo calor específico do material que compõe o fluido, multiplicado também pela variação de temperatura do fluido, considerando que a variação de temperatura do fluido é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. E vale ressaltar que quando o fluido estiver em equilíbrio térmico com a estrutura A, então a tendência, com base nessa evolução termodinâmica para o equilíbrio térmico, é de que a temperatura final da estrutura A, coincida numericamente com a temperatura, não só numericamente, mas conhecida exatamente, tanto numericamente quanto em unidade de medida, com a temperatura final do fluido. Então nós temos esta expressão. Agora, vamos analisar a troca de calor relacionada ao recipiente, ou seja, a troca de energia térmica associada ao recipiente, ΔQ do recipiente. Então, nós temos ΔQ do recipiente igual ao calor específico do recipiente, calor específico não, a capacidade térmica do recipiente multiplicado pela variação de temperatura sofrida pelo recipiente. E essa variação de temperatura sofrida pelo recipiente é igual à temperatura final menos a temperatura inicial, uma vez que inicialmente a temperatura do fluido, que já está contido, imerso, que já está contido tridimensionalmente pelo recipiente, vale aqui destacar que a temperatura inicial do fluido coincide com a temperatura inicial do recipiente, uma vez que eles já estão em equilíbrio térmico. Muito bem. Então, de acordo com a lei de conservação de energia, e aqui nós estamos tratando de energia térmica, o recipiente, considerar que o recipiente é um sistema isolado, e de acordo com a termodinâmica, um sistema isolado não permite troca de massa entre o meio, fluxo de massa entre o meio exterior e o meio interior, ou o inverso, do meio interior para o meio exterior. O sistema isolado também não permite troca de energia, ou seja, energia térmica e carga elétrica, por exemplo, são quantidades que não são transferidas do meio interior para o meio exterior ou do meio exterior para o meio interior. De modo que, se o sistema é completamente isolado por meio das paredes adiabáticas, então nós temos que a quantidade de calor, a variação da quantidade de calor do fluido mais a variação de quantidade de calor do recipiente deve ser igual a menos a variação de quantidade de calor da estrutura A, que é posta de modo muito especial dentro do recipiente imersa no fluido. Então, de modo que a quantidade de energia térmica que é trocada, essa quantidade de energia térmica que é trocada entre o fluido e o recipiente o fluido, entre o fluido, o recipiente e a estrutura A, essa quantidade é conservada. E se ela é conservada, significa que se o fluido recebe energia térmica, o recipiente recebe energia térmica, ambos recebendo energia térmica, então necessariamente a energia térmica é retirada da estrutura A. O inverso poderá acontecer, a estrutura A eventualmente poderá receber energia térmica tanto do fluido quanto do recipiente. Então, para aqui expressar algebricamente a lei de conservação de energia térmica aplicada a esse sistema termodinâmico totalmente isolado, por meio de paredes adiabáticas, então nós precisamos considerar a conservação de energia térmica nesse caso, escrevendo esse sinal de menos. Esse sinal de menos indica que alguma estrutura cede energia térmica para outra estrutura. Então, a quantidade cedida será exatamente a quantidade recebida e vice-versa, o inverso é verdadeiro. Então, fazendo a substituição, nós temos menos, sinal de menos 1, multiplicado por massa da estrutura A, multiplicado pelo calor específico do material que compõe a estrutura A, abre chaves, temperatura final menos temperatura inicial da estrutura A, fecha chaves. Isso é igual a massa do fluido, multiplicado pelo calor específico do fluido, multiplicado, abre chaves, temperatura final menos temperatura inicial, fecha chaves, mais a capacidade térmica do recipiente, multiplicado aqui, abre chaves, pela temperatura final menos temperatura inicial, fecha chaves.
Então, reorganizando, nós temos, na próxima linha, nós temos menos, sinal de menos 1 multiplicado por massa da estrutura A, multiplicado pelo calor específico do material que constitui a estrutura A, abre chaves, temperatura final menos temperatura inicial da estrutura A, fecha chaves, igual, abre parênteses, massa do fluido multiplicado pelo calor específico do fluido, mais a capacidade térmica do recipiente, fecha parênteses, multiplicado, então abre chaves, temperatura final menos temperatura inicial, fecha chave. Na próxima linha, nós temos então o sinal menos 1 multiplicando com a variação de temperatura, redefinindo a partir do menos 1, nós temos massa da estrutura A multiplicado por calor específico da estrutura A, multiplicado, então abre chaves, temperatura inicial da estrutura A menos temperatura final, fecha chaves. Isso é igual à capacidade térmica do recipiente mais a massa do fluido multiplicado pelo calor específico associado ao fluido, fecha chaves, multiplica, então, entre parênteses, a variação de temperatura final menos temperatura inicial. Cuidadosamente, então, reorganizando os termos do ponto de vista algébrico, nós temos que a massa, podemos reescrever na próxima linha, a massa da estrutura A multiplicado pelo calor específico da estrutura A, temperatura inicial da estrutura A, menos a massa da estrutura A, calor específico da estrutura A, multiplicado por temperatura final. Isso é igual, entre parênteses, capacidade térmica do recipiente mais massa do fluido, multiplicado por calor específico do fluido, fecha parênteses, multiplicado por temperatura final, menos, abre parênteses, capacidade térmica do recipiente mais massa do fluido, multiplicado por calor específico do fluido, fecha parênteses, multiplicado agora por temperatura inicial. Se nós reorganizarmos, reposicionarmos os termos nesta igualdade, nesta equação, nesta expressão, nesta igualdade, nós temos então, na próxima linha, massa da estrutura A multiplicado por calor específico da estrutura A, multiplicado pela temperatura inicial da estrutura A, mais, passando o segundo termo do lado direito da igualdade para o lado esquerdo da igualdade, nós temos entre parênteses capacidade térmica do recipiente mais massa do fluido multiplicado por calor específico do fluido, fecha parênteses, temperatura multiplicado por temperatura inicial. Isso é igual a massa da estrutura A multiplicado pelo calor específico da estrutura A multiplicado pela temperatura final, mais, abre parênteses, capacidade térmica do recipiente mais massa do fluido multiplicado pelo calor específico do fluido, fecha parênteses, multiplicado pela temperatura final. Reorganizando, então, separando, se pusermos em evidência a temperatura final, nós temos entre chaves aqui em azul, massa da estrutura A multiplicado por calor específico da estrutura A, mais massa do fluido multiplicado pelo calor específico do fluido, mais capacidade térmica do recipiente, fecha chaves, multiplicado por temperatura final, pondo em evidência aqui a temperatura final. Isso é igual a massa da estrutura A, calor específico da estrutura A, temperatura inicial da estrutura A, mais, entre parênteses, capacidade térmica do recipiente, mais massa do fluido multiplicado pelo calor específico do fluido, fecha parênteses, e multiplica então pela temperatura inicial. Então, separando a temperatura final, nós temos que a temperatura final é exatamente igual a massa da estrutura A multiplicado pelo calor específico da estrutura A, multiplicado pela temperatura inicial da estrutura A, mais, abre parênteses, capacidade térmica do recipiente, mais massa do fluido multiplicado por calor específico do fluido, fecha parênteses, multiplicado pela temperatura inicial. Todo esse termo realmente dividido por o seguinte termo entre chaves em azul, nós temos massa, o termo que está entre chaves, exatamente a massa da estrutura A multiplicado pelo calor específico da estrutura A, mais a massa do fluido multiplicado pelo calor do fluido, mais a capacidade térmica do recipiente. Então, esta expressão descreve a temperatura final associada a esse sistema termodinâmico composto por um recipiente que por sua vez apresenta paredes adiabáticas e, portanto, o sistema é termodinamicamente isolado e, portanto, existe já previamente um fluido que está em equilíbrio térmico com o recipiente
e é imerso no fluido, inserido de forma muito especial e imerso no fluido uma estrutura A, de modo que a temperatura final desse conjunto, que inclui o recipiente, o fluido e a estrutura A imersa no fluido esse que está limitado tridimensionalmente pelo recipiente, a temperatura final é dada pela expressão tal como apresentada aqui na página em destaque. Temperatura final. Muito bem. Considerando ainda que os três sistemas, a saber, o recipiente, o fluido e a estrutura A, os três ingressam, evoluem do ponto de vista, o termo melhor é que os três sistemas evoluem do ponto de vista termodinâmico para um estado de equilíbrio térmico cuja temperatura final está expressa algebricamente por esta expressão aqui destacada na tela, no arquivo em PDF destacado na tela. Muito bem. Agora, passando para a próxima página, é importante destacar, é importante enfatizar que a quantidade de calor está intimamente associada à transferência de energia térmica. E sobre energia térmica, sobre detalhes relacionados à energia térmica, relacionados à temperatura, relacionados à energia interna, entre outras grandezas muito úteis no âmbito da termodinâmica e no âmbito da mecânica estatística, afirmo que em breve, durante as aulas que se sucederão a essa, oportunamente nós estaremos apresentando os detalhes, em mais detalhes, numa discussão mais ampla, mais elevada, mais aprofundada sobre energia térmica, sobre energia interna, sobre a dinâmica microscópica do sistema termodinâmico. Muito bem. Então, os processos de transferência de energia térmica, ou de outra maneira, o processo de troca de calor, e quando nós falamos troca de calor é relativamente redundante, uma vez que calor está associado à transferência de energia térmica de um sistema termodinâmico para outro sistema termodinâmico. Então, realmente o calor é uma entidade, um conceito físico bastante complicado, certamente, e está intimamente associado à transferência de energia térmica. Muito bem, então os processos de transferência de energia térmica são, a saber, o processo de transferência de energia térmica denominado condução térmica. O segundo processo de transferência de energia térmica é denominado convecção térmica. E o terceiro, o processo número 3 de transferência de energia térmica é denominado emissão de radiação eletromagnética a partir de estruturas que apresentam uma determinada temperatura T. Então, nós temos a chamada radiação térmica. Essa radiação térmica, o nome é sugestivo, uma vez que trata-se de emissão de ondas eletromagnéticas, emissão de radiação eletromagnética emitidas por estruturas, por sistemas macroscópicos com uma determinada temperatura T, e, portanto, associado à troca de calor, associado a uma determinada temperatura do sistema. Então, mais uma vez, aqui sobre a condução térmica, nós vamos fazer uma breve análise sobre a condução térmica através de meio material. Então, vamos considerar um meio material sólido aproximadamente, meio material sólido para efeito de simplicidade, e vamos analisar o processo de condução térmica através desse meio material. Então, aqui na figura apresentada, nós temos uma espécie aqui de um paralelepípedo, certo? De um paralelepípedo do ponto de vista geométrico. Nós temos a superfície 1 e a superfície 2 e uma distância L maiúscula em relação uma distância L maiúscula, distância essa entre a superfície 1 e a superfície 2 desse material. Então, consideraremos que a área da superfície 1 é A1, a área da superfície 2 é A2, e vamos para efeito de simplicidade matemática, vamos considerar
que A2 é igual a 1, que é igual a A, ou seja, A então é a medida de área associada a essas superfícies que aqui geometricamente estão como paralelas. E vamos considerar também que a superfície número 1 apresenta uma temperatura T1, a superfície número 2, por sua vez, apresenta uma temperatura T2 e a temperatura T2, nesse caso experimental, é uma temperatura T2 maior do que a temperatura T1. Se admitirmos essa configuração experimental, então nós temos agora uma observação bastante pertinente ao que é estudado aqui no âmbito da termodinâmica, e essa observação ela é obtida com base em um trabalho empírico, em um trabalho fenomenológico, um trabalho de caráter experimental e laboratorial, tal que essa observação afirma e assegura que é fato experimental, né, e enunciado da seguinte forma, a saber, é fato experimental que espontaneamente, que do ponto de vista espontâneo, que com base em um processo espontâneo, a energia térmica é transferida da região com maior temperatura para a região com menor temperatura. Então, se admitirmos o paralelepípedo apresentado nesta página, nós temos então a superfície número 1 com temperatura T1 e a superfície número 2 com temperatura T2. Se a temperatura da superfície número 2 é T2 maior do que T1, a temperatura da superfície 1, então trata-se de um fato experimental, de uma observação fenomenológica aferida, por assim dizer, aferida, verificada, notada e constatada em nosso universo observável, que sob circunstâncias de espontaneidade, ou seja, espontaneamente o sistema termodinâmico é tal que a energia térmica transitará, né? Fluirá da superfície com maior temperatura T2 para a superfície com menor temperatura T1. Então, do ponto de vista da espontaneidade do processo termodinâmico, certamente essa será a dinâmica, a evolução dinâmica do sistema termodinâmico. Muito bem. Então, do ponto de vista experimental, laboratorial, nós podemos apresentar a seguinte expressão. A expressão aqui é indicada pela derivada da quantidade de calor, ou seja, dq dt, ou seja, a derivada da quantidade de calor em relação ao tempo, esse t minúsculo indicando o tempo, ou seja, em quanto tempo, qual é a quantidade de tempo, qual é o intervalo de tempo necessário para que uma determinada quantidade de energia térmica flua e transite de uma superfície para outra ao longo da espessura de um determinado material. Então, nós temos aqui o fluxo de energia térmica, ou seja, a variação de calor, a variação da quantidade da troca de calor em relação ao tempo. Isso é igual a menos K subíndice M, esse M indicando material, um determinado material, então menos K multiplicado por área multiplicado pela derivada da temperatura em relação a X. Então aqui, para efeito de simplicidade, vamos considerar que a largura do paralelepípedo, a espessura do paralelepípedo, ou mesmo a largura do paralelepípedo com medida L, separando a superfície 2 e a superfície 1, possa ser melhor parametrizada por um eixo X, fazendo uso do sistema de coordenadas cartesianas, e então utilizando um eixo X, cuja origem do sistema de coordenadas coincide com a parede 2, e então evolui no sentido positivo, no sentido do semi-eixo positivo do eixo X, de modo que nós temos 0, o número 0, o referencial 0 indicando a posição da parede 2 com temperatura T2, e a parede número 1 com temperatura T1, então aqui localizada na posição L em relação à origem desse sistema de coordenadas. Muito bem, então o que de modo que é possível definir a variação de temperatura, a derivada da temperatura em relação ao eixo X. Esse eixo X é um eixo coordenado proveniente do sistema de coordenadas cartesiano. E nós sabemos que o eixo X, então, pertence aos reais, e por pertencer aos reais, então, apresenta
um comportamento matemático do tipo contínuo, ou seja, apresenta um intervalo entre 0 a L e um intervalo completamente contínuo no espaço dos reais, considerando o eixo X. A letra K, maiúsculo, subíndice M, indica aqui o coeficiente de condutividade térmica do material. E esse coeficiente de condutividade térmica do material é medido em laboratório. Dependerá do tipo de material, se o material é uma liga, se o material é composto por outros materiais, ou mesmo por um único tipo de material. Então, a estrutura será composta por um único tipo de material ou por diversos tipos de materiais, e o material pode ser uma substância, ou mesmo, então, esse material poderá ser composto por uma determinada mistura, uma liga, um material construído especialmente. Muito bem. Então, mais uma vez, nós temos aqui a derivada da quantidade de calor em relação ao tempo, em relação à evolução do parâmetro temporal, né? E isso é igual a menos o coeficiente de condutividade térmica do material multiplicado pela área. Que área é essa? É a área da superfície, tanto da superfície número 1 quanto da superfície número 2, uma vez que nós admitimos previamente que a superfície número 2 apresenta a área A e, similarmente, a superfície número 1 apresenta a área A, exatamente os mesmos valores, do ponto de vista numérico, do ponto de vista da coincidência numérica. Nós temos a área A para ambas as superfícies. Então, e multiplicar então por essa variação, dessa derivada da temperatura em relação a x, e nós sabemos, conforme explica o cálculo diferencial integral, dt maiúsculo dx significa a variação infinitesimal da temperatura, a variação da temperatura em relação a uma variação infinitesimal da coordenada x, ou seja, da evolução no eixo x em relação na evolução espacial, por assim dizer, no eixo x, que designa aí a distância ou o posicionamento no eixo x em relação ao paralelepípedo, paralelepípedo formado de um determinado material, cujo coeficiente de condutividade térmica é esse K subíndice M maiúsculo. Vamos admitir, para efeito de simplificação algébrica e simplicidade matemática, vamos admitir que o regime de fluxo de energia térmica ao longo dessa estrutura de paralelepípedo, ao longo desse material, entre a superfície número 2 e a superfície número 1, vamos admitir que esse regime seja o regime matematicamente mais simples, denominado regime estacionário. Então, consideremos previamente que o regime de transferência ou de fluxo de energia térmica entre a superfície número 2 e a superfície número 1 é exatamente um regime do tipo estacionário. E se o regime é do tipo estacionário, então a variação, a derivada da temperatura em relação à coordenada x ao longo da espessura do material, do paralelepípedo, é constante, é uma constante numérica. E então a derivada da temperatura pode ser escrita como uma constante numérica multiplicado por dx. E nós podemos aplicar a integral de linha em ambos os lados da igualdade. Nós temos a integral sobre o infinitésimo de temperatura, então nós temos temperatura inicial. Nós temos então a temperatura, a temperatura 2, a temperatura associada à superfície 2 no limite inferior e a temperatura associada à superfície 1 no limite superior. Isso é igual à integral de linha, a integral de contorno aberto, a integral de linha aberta da constante multiplicado por dx, e o dx é tal que o limite inferior associado à superfície número 2 é exatamente o ponto 0 na coordenada espacial x. E o ponto correspondente à posição no eixo x da superfície número 1 é exatamente o ponto L. Então, essa integral varia de 0 a L em correspondência direta com a temperatura T2 no limite inferior associada à superfície número 2, exatamente a superfície cuja posição é 0, e em correspondência direta nós temos a superfície número 1 com temperatura T1, correspondendo então à posição na coordenada x, na posição L no eixo x na coordenada x. Muito bem. Nós sabemos que a integral de dt é igual à temperatura.
uma vez que a integral de dx nós já sabemos que é igual a x. Então, a integral de infinitésimo de temperatura é rigorosamente igual à temperatura, e o limite inferior é a temperatura T2, a temperatura da superfície 2, o limite superior é exatamente a temperatura T1, a temperatura da superfície número 1. A constante pode ser, sem qualquer perda de generalidade, retirada da integração, uma vez que no âmbito do cálculo diferencial integral, a derivada de uma constante é igual a zero e o limite aplicado sobre uma constante quando x tende a algum valor, esse limite é exatamente igual à constante, de modo que é possível retirar a constante do processo de integração. Então, nós temos a integral que varia da posição 0, a posição associada à superfície número 2, com temperatura T2, até a posição L, posição essa relacionada diretamente com a posição da superfície número 1, superfície essa com temperatura T1. Então, nós temos a integral de 0 a L de dx. E nós sabemos que a integral de dx é igual a x, considerando o limite inferior 0 e o limite superior L maiúsculo. Então, substituindo o limite inferior e o limite superior com relação à temperatura, nós temos limite superior T1 menos limite inferior T2. Isso é igual a constante multiplicado por x no limite superior L menos o limite inferior 0. Muito bem. Então, nós temos aqui, reorganizando, nós temos temperatura T subíndice 1 menos temperatura T subíndice 2 igual a constante multiplicado por L maiúsculo. De modo que essa constante é definida como menos, abre parênteses, temperatura 2 menos temperatura 1, fecha parênteses, dividido por L. Isso implica que a derivada da temperatura em relação a x, a coordenada espacial x, é igual à constante. E a constante foi encontrada e obtida e vale menos, abre parênteses, temperatura da superfície 2, número 2, menos a temperatura da superfície número 1, fecha parênteses, tudo dividido por L maiúsculo, onde L maiúsculo é exatamente a espessura ou a distância entre a superfície número 2 e a superfície número 1 no material tridimensional sólido. A derivada, e portanto, e por conseguinte, a derivada da quantidade de calor em relação ao tempo é igual a menos o coeficiente de condutividade térmica do material, K subíndice M, multiplicado pela área A, enfatizando que a área A é a área da superfície número 2 e corresponde em coincidência numérica com a área da superfície número 1. Abre colchetes, abre chaves, nós temos menos 1 multiplicando com a variação aqui, abre parênteses, a temperatura da superfície 2 menos a temperatura da superfície 1, fecha parênteses, divide por L maiúsculo. Isso implica que menos 1 multiplicado por menos 1 é igual a mais 1, nós temos derivada da quantidade de calor em relação ao tempo, não é, igual ao coeficiente de condutividade térmica do material, multiplicado pela área da superfície A2 e certamente coincide numericamente com a área da superfície A1, a área A, multiplicado então pela variação aqui entre parênteses, temperatura da superfície 2 menos temperatura da superfície 1, fecha parênteses, dividido por L maiúsculo. Agora, nós vamos considerar uma estrutura composta por duas camadas e analisar que verificar que essa estrutura é composta por duas camadas. Então, antes de passar para essa página, nós vamos então aqui mais uma vez destacar a equação. Essa é uma equação diferencial que relaciona aqui a derivada da quantidade de calor em relação ao tempo, e isso é igual ao coeficiente de condutividade térmica do material multiplicado pela área A, multiplicado, abre parênteses, a temperatura 2 menos a temperatura da superfície 2 menos a temperatura da superfície 1, fecha parênteses, dividido por L maiúsculo. Muito bem, agora vamos analisar uma estrutura material composta por duas camadas, certo? E cada camada, em particular, apresenta um determinado tipo de material. Então, nós temos dois materiais diferentes, o material 1 e o material 2. Então, aqui nós temos um sólido no formato aqui geométrico de um paralelepípedo. Nós temos a superfície 3, a superfície 2 e a superfície 1.
A superfície 2 é a superfície de interface entre o material 1 e o material 2. Muito bem. Então, aqui nós temos vamos utilizar mais uma vez o sistema de coordenadas cartesiano, considerar o ponto zero do eixo x. Então, aqui está o ponto zero do eixo x. Aqui, identificando a posição da superfície S3, nós temos o L32, por assim dizer, o L maiúsculo subíndice 32, a distância, não é? A distância, em outras palavras, a distância entre a superfície S2 e a superfície S3, aqui indicada na coordenada espacial x, e nós temos então a superfície S1 indicada aqui pela posição, tal que essa posição é indicada, definida aqui como L subíndice 2,1 mais L subíndice 3,2. O que é o L subíndice 2,1? É exatamente a distância entre a superfície 1 e a superfície 2. O L subíndice 3,2 é a distância entre a superfície 2 e a superfície 3. De modo que essa posição é a soma de L subíndice 2,1 mais L subíndice 3,2, ou seja, nós estamos somando as duas distâncias, a distância entre a superfície S1 e S2 e a distância entre a superfície S2 e S3. Vamos admitir, do ponto de vista experimental e para efeito de simplicidade matemática, vamos admitir que a área da superfície 3 é igual à área da superfície 2, que é exatamente numericamente igual à área da superfície 1, e isso é igual a A maiúsculo. Vamos admitir também que a temperatura da superfície 3, T subíndice 3, é maior do que a temperatura da superfície 2, que é maior, por sua vez, a temperatura da superfície 2 é, por sua vez, maior do que a temperatura da superfície 1. De modo que, por consequência, por conseguinte, e portanto, a temperatura da superfície 3 é maior do que a temperatura da superfície 1. Então, agora, vamos calcular o fluxo de energia térmica em regime estacionário. Vamos analisar, admitir mais uma vez que a energia térmica é transferida, ela flui através do material, atravessando as referidas superfícies, e flui de modo que o regime de fluxo é um regime do tipo estacionário. Então, vamos aqui fazer algumas importantes definições aqui ao longo da próxima página. Nós temos, então, a derivada da quantidade de calor em relação ao tempo, aqui ao longo do trecho, ao longo da espessura entre a superfície 2 e a superfície 3, isso é igual a K subíndice 3,2, ou seja, o coeficiente de condutividade do material entre as superfícies 2 e 3, multiplicado pela área A, abre parênteses, temperatura da superfície 3 menos temperatura da superfície 2, fecha parênteses, dividido pela distância L32, exatamente a distância entre a superfície 2 e a superfície 3. Uma outra definição importante é de que a derivada da quantidade de calor em relação ao tempo, considerando esse fluxo de energia térmica no material que ocupa o volume, que ocupa o espaço tridimensional entre a superfície 1 e a superfície 2, esse fluxo de energia térmica ocorre e pode ser definido como K subíndice 2,1, ou seja, o coeficiente de condutividade térmica do material que está localizado tridimensionalmente entre a superfície 1 e 2, multiplicado pela área A, abre parênteses, temperatura da superfície 2 menos temperatura da superfície 1, dividido por L subíndice 2,1, onde L subíndice 2,1, mais uma vez, repito, é a distância entre a superfície 1 e a superfície 2. Uma vez que o fluxo de energia térmica, o fluxo de calor, a troca de calor ocorre sob regime estacionário ou em regime estacionário, então a derivada da quantidade de calor em relação ao tempo entre as superfícies 2 e 3 é igual à derivada da quantidade de calor em relação ao tempo entre as superfícies 1 e 2. Isso é igual à derivada da quantidade de calor em relação ao tempo. Vamos considerar que se o fluxo de energia térmica, a troca de calor ocorre de forma estacionária ou em regime estacionário, ou de outro modo sob regime estacionário, então
essa quantidade, fluxo de calor em relação ao tempo, não é? Essa quantidade de calor trocada em relação ao tempo, considerando os dois materiais, ou seja, o material que está entre a superfície 1 e 2 e o material que está entre a superfície 2 e 3, vamos considerar que os valores são rigorosamente iguais, não é, desse fluxo, para então que toda a transferência de calor ocorra sob regime estacionário. Isso aqui, para efeito de simplicidade matemática, nós vamos escrever como derivada da quantidade de calor em relação ao tempo, dq dt. Passando para a próxima página, nós temos então, reorganizando a expressão, nós temos aqui, para a próxima página, vamos redefinir então a posição, redefinir a posição dos termos. Então nós vamos passar o L subíndice 3,2 multiplicando com a derivada da quantidade de calor em relação ao tempo. A energia térmica é essa que flui através do material que está entre a superfície 2 e 3. Então nós temos, vamos passar para a próxima página, passando o L que está no denominador, passando para o outro lado da igualdade no numerador, e concomitantemente transferindo a área A e o coeficiente de condutividade térmica do material que está entre as superfícies 2 e 3, passando para o outro lado da igualdade, dividindo, ou seja, passando para o denominador no outro lado da igualdade, nós temos então a temperatura 2 menos a temperatura 1 igual a este termo aqui que está à esquerda. L subíndice 2,1 multiplicado pela derivada da quantidade de calor em relação ao tempo entre a superfície 1 e 2 dividido pelo coeficiente de condutividade térmica do material que está localizado entre as superfícies 1 e 2 multiplicado pela área A. Então nós podemos escrever a temperatura 2 como a temperatura da superfície 2 como igual à temperatura da superfície 1 mais o comprimento, não é? A distância entre a superfície 1 e a superfície 2 multiplicado pela derivada da quantidade de calor em relação ao tempo que flui, que então flui por meio, não é, do material que está entre a superfície 1 e 2 dividido pelo coeficiente de condutividade térmica do material que está localizado entre a superfície 1 e 2 multiplicado pela área A. Muito bem. Então, nós podemos agora realizar análoga e similarmente o tratamento para a segunda equação. Então, nós temos aqui o L21, mais uma vez, vamos verificar. Nós vamos fazer agora para a equação, aqui L32, nós vamos passar o L32 multiplicando o fluxo de calor em relação ao tempo, entre as superfícies 2 e 3 e passar o K subíndice 3,2 multiplicado pela área, passar para o outro lado da igualdade dividindo. Muito bem, então nós temos como resultado, nós temos aqui temperatura da superfície 3 menos temperatura da superfície 2 igual ao comprimento, não é? A distância entre a superfície 2 e 3 multiplicado pela derivada da quantidade de calor em relação ao tempo que flui entre as superfícies 2 e 3 dividido pelo coeficiente de condutividade térmica do material que está entre as superfícies 2 e 3 multiplicado pela área A. De modo que a temperatura da superfície 2 é igual à temperatura da superfície 3 menos o L subíndice 3,2 multiplicado pela derivada da quantidade de calor em relação ao tempo que flui, não é? Entre as superfícies 2 e 3 dividido pelo coeficiente de condutividade térmica subíndice 3,2 multiplicado pela área A. Muito bem. Então, organizando essas expressões e igualando temperatura 2 obtida na segunda expressão com a temperatura 2 obtida na primeira expressão, igualando os termos, nós temos algebricamente a seguinte expressão, a seguinte equação. Temperatura da superfície 1 mais L subíndice 2,1 multiplicado por derivada da quantidade de calor em relação ao tempo subíndice 2,1 dividido por coeficiente de condutividade térmica subíndice 2,1 multiplicado pela área A. Isso é igual à temperatura da superfície 3 menos o comprimento
L subíndice 3,2 multiplicado pela derivada da quantidade de calor em relação ao tempo subíndice 3,2 dividido pela constante K subíndice 3,2 multiplicado por área. Então, se nós reorganizarmos os termos nesta igualdade, nós temos temperatura da superfície 3 menos temperatura da superfície 1, isso é igual a L subíndice 2,1 multiplicado pela derivada da quantidade de calor em relação ao tempo subíndice 2,1 dividido pelo coeficiente K subíndice 2,1 multiplicado por área, mais o L subíndice 3,2 multiplicado pela derivada da quantidade de calor em relação ao tempo subíndice 3,2 dividido pela constante K subíndice 3,2 multiplicado por área. Continuando, a temperatura na superfície 3 menos a temperatura sobre a superfície 1 é igual a área elevado a expoente menos 1, derivada da quantidade de calor em relação ao tempo, uma vez que nós verificamos no início do desenvolvimento desse tratamento que para o caso de fluxo de calor, não é? Para o caso de fluxo de energia térmica sob regime estacionário, então a derivada da quantidade de calor em relação ao tempo subíndice 2,1 é igual à derivada da quantidade de calor em relação ao tempo subíndice 3,2, que é igual à derivada de calor em relação ao tempo. Então, aqui nós nós substituímos por derivada de calor em relação ao tempo e abrimos parênteses para escrever L subíndice 2,1 dividido por K subíndice 2,1 mais L subíndice 3,2 dividido por K subíndice 3,2, fecha parênteses. A área A pode ser removida para o outro lado da igualdade, então nós temos A multiplicado, abre parênteses, temperatura da superfície 3 menos temperatura da superfície 1, fecha parênteses, igual a derivada da quantidade de calor em relação ao tempo multiplicado, abre parênteses, L subíndice 2,1 dividido por K subíndice 2,1 mais L subíndice 3,2 dividido por K subíndice 3,2, fecha parênteses. E ainda a derivada da quantidade de calor em relação ao tempo que flui ao longo do material sólido no formato aqui de paralelepípedo, atravessando, não é, por assim dizer, fluindo através das superfícies, superfície S3, superfície S2, superfície S1. Esse resultado desse fluxo de calor em relação ao tempo é igual à área A, abre parênteses, temperatura da superfície 3 menos temperatura da superfície 1, fecha parênteses, dividido pelo termo entre chaves, entre chaves ou entre colchetes, a saber, L subíndice 2,1 dividido por K subíndice 2,1 mais L subíndice 3,2 dividido por K subíndice 3,2. Então, aqui nós podemos reorganizar essa expressão e escrever derivada da quantidade de calor em relação ao tempo, fluindo através do material, através das superfícies, é igual a área A, abre parênteses, temperatura da superfície 3 menos temperatura da superfície 1, fecha parênteses, dividido por L2,1 multiplicado por K subíndice 3,2 mais L3 subíndice 3,2 multiplicado por K subíndice 2,1 dividido por K subíndice 2,1 multiplicado por K subíndice 3,2. Então, a derivada da quantidade de calor em relação ao tempo, isso é igual a constante K subíndice 2,1 multiplicado pela constante K subíndice 3,2 multiplicado pela área A, abre parênteses, temperatura da superfície 3 menos temperatura da superfície 1, fecha parênteses, dividido por L subíndice 2,1 multiplicado por K subíndice 3,2 mais L subíndice 3,2 multiplicado por K subíndice 2,1. Muito bem, então esta expressão trata da quantidade de calor que flui através de um material, de uma estrutura composta por dois materiais. Um material número 1 que está entre a superfície S1 e a superfície S2 e um outro tipo de material 2, que está entre a superfície 2 e a superfície 3. Então, nós admitimos previamente que, do ponto de vista experimental, nós admitimos tratar-se, do ponto de vista experimental, de um fluxo de energia térmica sob regime estacionário, de modo que nós podemos escrever esta expressão para uma estrutura composta por dois materiais, cada material com o seu específico e particular coeficiente de condutividade térmica do material. Muito bem.
Então, vamos encerrar a nossa aula de termodinâmica exatamente nesta página. Retomaremos oportunamente falando sobre o equivalente mecânico da caloria. E então segue nosso curso de termodinâmica. Mais uma vez ressalto que esse curso de termodinâmica esse grande capítulo de termodinâmica está sendo ministrado no contexto de uma disciplina intitulada Física Fundamental 2, e este curso está disponível em uma playlist denominada Termodinâmica, disponibilizada no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém, e esse canal está disponível na plataforma do YouTube, apresentando então cursos, minicursos, palestras, conferências, fóruns, debates, entrevistas, encontros, seminários, entre outras atividades que estão sendo gradativamente disponibilizadas e exibidas nesse canal, que está sob minha responsabilidade. Eu, professor Damião Pedro Meira Filho, professor da cadeira de Física Teórica e Física Matemática do Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Vale ressaltar que o IFPA Campus de Santarém está gradativamente exibindo em canais tais como o canal intitulado IFPA Campus de Santarém, na plataforma do YouTube, o IFPA Oficial também na plataforma do YouTube, os canais também sediados na plataforma do YouTube, canais associados aos projetos, aos grupos de pesquisa, aos projetos de extensão, aos projetos de pesquisa de todos os servidores e estudantes do IFPA Campus de Santarém. Então, agradecemos a atenção, estamos constante e permanentemente revisando os conteúdos para melhor apresentar os conteúdos, corrigindo erros de caráter conceitual, erros de caráter matemático. Então estamos atentos e contamos com apoio, contamos com o senso de deferência, com a motivação, com a crítica construtiva, com os comentários, com as observações e considerações apresentadas por todos os nossos internautas, objetivando sempre aprimorar, aperfeiçoar e optimizar as ações realizadas pelos servidores, técnicos e professores, e bem como em direta e íntima vinculação científica e acadêmica com os nossos estudantes, com os nossos discentes. Então, todos os trabalhos aqui apresentados pelo IFPA Campus de Santarém, seja na área da gestão pública, seja na área do ensino, seja na área da extensão, dos projetos de extensão, ou na área dos projetos de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica, certamente todos são realizados em direto vínculo e direta cooperação entre servidores, técnicos, professores e os nossos estudantes, que são exatamente aqui a razão principal e fundamental das nossas atividades. Então, claro, obviamente sempre em parceria com outras instituições públicas e privadas do nosso país e de fora do nosso país, certamente. Em cooperação com empresas, com ONGs, com o setor industrial, com o setor comercial, com toda a sociedade civil organizada. Então, agradecemos a participação e o senso de deferência, a motivação e o prestígio concedido às ações realizadas pelo Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. E estaremos oportunamente retomando as nossas aulas sobre termodinâmica básica exatamente nessa playlist. Muito obrigado pela atenção de todos.